Olá pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir a nossa aula e na aula de hoje vamos falar sobre o escabeamento e as suas propriedades. Muito bem. Pessoal, olha só, existem inúmeros tipos de cabos de rede e cada cabo tem a sua própria característica. E cada tecnologia, por padrão, também é arquitetada em cima de um tipo de meio físico específico. Por exemplo, as redes Ethernet surgiram com cabeamento coaxial, posteriormente evoluíram para o cabo par trançado e hoje também dão suporte a cabos de fibra óptica. Bom, um tipo de cabo específico ele pode ser aproveitado para uma situação, enquanto que um outro tipo de cabo é mais indicado para outras situações. Então, nós temos algumas características que denotam o tipo de cabo ideal para uma determinada situação. Então, por exemplo, a velocidade de transmissão que é atingida por um determinado tipo de cabo não pode ser atingida por um outro. A distância que um tipo de cabo atinge é diferente também da distância atingida por um outro tipo de cabo. Por exemplo, os cabos par trançado, em geral, conseguem chegar até uma distância de 100 metros, enquanto que nós temos as fibras ópticas que chegam a quilômetros de distância. O tipo de duplex na transmissão. Lembrando que já havíamos falado em algumas aulas anteriores que na rede de dados existem dois tipos de transmissão. A transmissão Half Duplex, onde o meio físico transmite de forma bidirecional, mas não simultânea, ou seja, enquanto o transmissor transmite, o receptor tem que aguardar para efetuar uma transmissão. E nós temos a transmissão Full Duplex, onde a origem e o destino transmitem e recebem simultaneamente. Por exemplo, os cabos par trançado ou fibra óptica dão suporte à transmissão full duplex, enquanto que os cabos coaxiais operam a transmissão half duplex. A imunidade ao ruído também é um fator predominante que vai definir qual o melhor tipo de cabo a uma determinada situação. Os cabos coaxiais têm uma blindagem através de uma malha que envolve os cabos. Já os cabos par trançado UTP, que são o tipo de cabo sem blindagem, não tem nenhum tipo de proteção contra interferências externas. Já os cabos par trançado STP ou SFTP permitem que você possa passar esse cabeamento em uma área hostil, pois eles têm uma blindagem similar à blindagem dos cabos coaxiais. Em contrapartida, a fibra óptica é um tipo de meio físico que não está suscetível a interferências eletromagnéticas, pois ela não transfere eletricidade através do cabo, e sim impulsos de luz. E a frequência na transmissão também é algo bem relevante quando nós vamos escolher qual é o melhor tipo de cabo ou meio físico na nossa rede. Dependendo do tipo de cabo ou fibra e também da rede em que o cabeamento for instalado, o administrador da rede pode controlar a velocidade de uma rede a fim de atender aos requisitos do tráfego da rede. Idealmente, quanto mais banda no backbone da empresa, melhor. Tecnologias como as que oferecem taxas de 10 gigabits por segundo ou mais são preferenciais, uma vez que o backbone da rede abastece todos os segmentos. Nas áreas em que o cabeamento é usado, nós podemos utilizar taxas de largura de banda de 1 gigabit ou até 100 megabits, dependendo de onde for a situação. Então, pessoal, olha só, o backbone é a espinha dorsal da rede, é o ponto comum de troca de tráfego. É no backbone que todos os equipamentos se encontram e que os usuários basicamente passam por ali para chegar até o seu determinado destino, seja ele a internet ou um servidor da sua rede. Então, se o backbone é a área de gargalo da sua rede, a largura de banda do seu backbone ela sempre tem que ser maior do que a largura de banda que chega até os usuários finais. Então, por exemplo, nós temos na nossa área de trabalho os computadores interligados através de redes que são Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, e o ideal é que os backbones, os cascateamentos dessa rede, eles tenham uma largura de banda superior. Então, nós já temos hoje padrões que chegam a 10 gigabits ou 100 gigabits. Né? Isso já é uma realidade hoje em dia. Um dos fatores primordiais na decisão de qual tipo de cabo ou cabeamento que iremos utilizar no projeto da nossa rede, além da decisão da topologia, é a distância. Então, pessoal, eu já havia falado anteriormente. Vamos a um exemplo.
se eu tenho um ponto de comunicação que está mais de 100 metros distante de um outro ponto, então se a ponta A, por exemplo, está distante da ponta B 200 metros, obviamente eu não posso utilizar ali um cabo par trançado. Por que não? Porque o cabo par trançado, ele em geral atinge uma distância de até 100 metros. Então, nesse caso, eu posso optar por usar um conversor de mídia nas duas pontas e interconectar esses dois pontos através de fibra óptica que consegue tranquilamente atingir aí essa distância. O cabo coaxial poderia ser uma opção se ele não fosse tão limitado, né, com relação à banda e ao duplex. Então, a distância com certeza é essencial na hora de escolher qual tipo de meio físico da nossa rede. Bom, todo tipo de cabeamento que utiliza corrente elétrica para transmissão dos dados, né, ele está suscetível a tipos de ruídos eletromagnéticos que possam estar ao longo do caminho. Então, por exemplo, se você for utilizar um cabo par trançado ou um cabo coaxial que transmitem ondas eletromagnéticas para a comunicação, se esse cabeamento estiver perto a fios elétricos de alta tensão, se ele estiver próximo a geradores ou dispositivos que emitam muito calor, obviamente isso vai gerar ruído na sua transmissão, fazendo com que o seu throughput ele diminua em função da quantidade de retransmissões que tem que acontecer, pelo fato de que o receptor não consegue compreender a transmissão que chega até ele, uma vez que essa transmissão foi alterada devido a um ruído no meio do caminho. Então, pessoal, quando você tem um ambiente muito hostil e muito suscetível a interferências eletromagnéticas, o ideal é que você troque o seu cabo elétrico por um cabo de fibra óptica, porque a fibra óptica não está suscetível a esse tipo de interferência. Bom, existem três tipos de interferência. Existe o crosstalk, o near end crosstalk e o far end crosstalk. Muito bem. Crosstalk é a interferência eletromagnética criada de um cabo par trançado para um outro cabo. Então, pessoal, se eu tenho um cabo par trançado, né, e esse cabo está muito próximo de um outro cabo, em geral eles podem gerar interferência eletromagnética entre si, um cabo gerando interferência no outro cabo, né? Essa interferência diminui o throughput da rede, mas não chega a ser algo muito maléfico para a sua rede, né? Esse tipo de interferência de um cabo par trançado para o outro não chega a ser muito maléfica para o produto final da transmissão da sua rede, porque a taxa de transmissão desses dados elas não geram um campo eletromagnético muito grande em torno do dado. O next é a interferência entre dois pares de cabos medida a partir da mesma terminação dos cabos em relação ao transmissor. Então, um cabo par trançado, pessoal, ele é constituído por 4 pares, né? E cada par ele é trançado entre si, por isso o nome par trançado. Nós ainda vamos ver um pouquinho mais sobre anatomia de cabeamento, tá? Na aula de cabeamento. Por que esses cabos são trançados? Porque a transmissão ela sai da origem até o destino de forma dupla. Em cada par ele transmite duplamente a mesma transmissão, sendo que em polaridades diferentes. Ou seja, uma transmissão ocorre em polaridade positiva e a outra transmissão ocorre em polaridade negativa. Essa grande jogada, juntamente com a trança que é feita nesses pares, é uma técnica chamada técnica de anulação, onde a interferência eletromagnética que é gerada por um fio é automaticamente anulada pelo outro fio que está trançado ali. Isso faz com que um par ele acabe não interferindo muito na transmissão de um outro par. Mas como eles estão muito próximos, pode acontecer dessa transmissão efetuar algum tipo de degradação no sinal, né? E o far end crosstalk é a interferência entre dois pares de cabos medida a partir da terminação oposta dos cabos em relação ao transmissor. Então, basicamente seria como se fosse o next, só que em direções opostas. Não quando ambos saem de uma origem, e sim, na verdade de uma mesma origem, né? E sim quando um sai de uma origem que é oposta à outra. Existem ferramentas que podem ser utilizados, como por exemplo os certificadores de rede, que podem analisar esses tipos de interferências e identificar se elas podem ou não ser nocivas à sua rede. Frequência.
Cada tipo de cabo tem uma capacidade máxima de frequência, que é medida em Hz. Essa frequência determina a capacidade de transmissão de banda que um cabo pode suportar. Quanto maior a frequência especificada para um cabo, maior é a sua capacidade de transmissão. Então, pessoal, olha só, os cabos elétricos eles são capazes de transmitir até uma quantidade máxima de oscilações de ondas eletromagnéticas por segundo. Essa medida é expressa em linguagem de Hertz. Então, Hertz é a quantidade de oscilação de ondas por segundo. As ondas eletromagnéticas elas carregam informações que representam os dados digitais. Então, quanto mais essas ondas eletromagnéticas conseguirem se repetir em um cabeamento, automaticamente mais dados poderão ser transmitidos através desse tipo de cabo. Então, quanto maior a frequência, ou seja, quanto maior a quantidade de repetições por segundo, mais dados eu posso transmitir naquele cabo ali e automaticamente maior será a minha largura de banda. Então, a minha largura de banda está intimamente ligada à quantidade de frequência de ondas que o meu cabo eletromagnético pode transmitir. Dependendo do tipo de material usado na confecção do cabo e a sua capacidade de transmissão sem atenuação, é possível transmitir utilizando a sua capacidade total de frequência, de forma que a largura de banda na transmissão seja a melhor possível. Então, pessoal, olha só. Todo cabo, ele está suscetível a um efeito de transmissão que é a chamada atenuação, ou perda de inserção, que também é um termo utilizado para designar o mesmo fenômeno. Então, a onda eletromagnética ela sai da origem e, quando ela chega no destino, ela sofre uma perda na sua amplitude, na sua força. E essa perda é chamada de atenuação ou perda de inserção. É claro que essa perda ela não pode ser muito grande, e é por isso que os cabos eles são limitados a um tamanho específico estipulado pelo fabricante. Ou seja, se eu uso um cabo par trançado que chega até 100 metros, é porque o fabricante garante que esse tipo de transmissão ela vai sofrer uma atenuação não suficiente para degradar o sinal a ponto de diminuir muito o throughput da minha rede. Então, se eu tenho um cabo em condições extremamente favoráveis, é muito provável que eu consiga usufruir de toda a largura de banda que a frequência máxima do cabo é capaz de me fornecer. Tá bom? Pessoal, encerramos essa aula por aqui e até a próxima.